Então, boa noite a todos. Seguimos aqui com Não Temas o Mal. Agora vamos fazer um resumo, capítulo 4 e 5 do livro. Então, o capítulo 4 chama Descubra Seus Defeitos e o capítulo 5 chama Imagens. Então, a primeira coisa que ele coloca é que essa atividade deve ser encarada como algo a mais ou extra na nossa lista de atividades diárias, algo para eu dar um checklist feito. Escovei os dentes, comi, fui na academia, paguei conta, fiz aqui o meu trabalho de prestar atenção em mim mesmo, de ver como é que eu estou, de me avaliar. Não faz mal se a gente fizer assim, de começo, mas o ideal é que isso esteja integrado no nosso dia. Isso viria uma segunda natureza, digamos assim, né? Mas para isso eu preciso treinar. Então, no primeiro momento, é necessário que a gente dedique um tempinho, né, para fazer o que chama de revisão diária. E também é necessário que a gente dedique um tempinho a fazer uma lista, certo? Botar no papel aquilo que a gente consegue enxergar dessas nossas camadas, que ele chama aí, certo? De máscara, enfim, de eu inferior, eu superior, tudo aquilo que já se manifesta em mim de forma mais genuína, né? Que está em harmonia com o Dharma, digamos assim, com a divina, né? Que já tem já é um ramo mais tempo, posso colocar isso também, não faz mal, porque a gente pode reconhecer. É tudo que está claro, né? Tudo que está claro, que a gente consegue ver. Exato. Né? E aí, pedir para alguém fazer a mesma coisa. Isso que é legal, alguém próximo, né? Então, por isso que ele orienta a fazer isso em dupla. Né? Tem algumas tradições espirituais em que isso é considerado um presente, receber uma listinha com os seus problemas, os seus defeitos. Você está trabalhando isso aqui, viu, companheiro? Estou aqui, ó, aniversário, né? Parabéns, estou aqui, ó. Presta atenção nesses negócios aqui, ó. Um presente para um amigo. Imagina a gente fazer isso aqui. Nunca mais olho na cara da fulana. Segunda-feira sem ninguém na reunião. Fica desse tamanho, né? Assim. Mas então, é claro, algumas pessoas podem ter uma certa resistência, mas ele está falando, essa resistência vem da onde? Isso já precisa ser trabalhado. Aí o trabalho já começa a ficar interessante. Tem que ser não é outra pessoa. Que absurdo. De mim não estou falando. Né? Porque aí vai precisar de humildade. Entendeu? Pode ser que a pessoa esteja viajando na maionese, está projetando algo da cabeça dela em você. Pode ser. Mas a princípio toma como um opa, deixa eu olhar isso, calma. Lembra que a gente tem nossos pontos cegos? A gente não consegue se observar. Mas eu não estou falando que é fácil, não. Acho que para ninguém é fácil, né? E assim, pede para a mãe fazer uma lista dessa para você ver. Né? O que aparece? Você acredita que eu pedi para os meus filhos e eles não fizeram? Não, porque é difícil para quem vai fazer também. Se a pessoa não está participando de um trabalho como esse, não está imbuída, ela não vai entender muito bem, né? Essa aqui é a questão também. Mas eu vou fazer um negócio para te magoar, para te chatear, para não sei o quê. Muita gente quer evitar conflito, né? Eu expliquei. Aí eu pedi para uma amiga também, uma filha assim de coração, né? Ela enrolou e não fez. Eu acabei esquecendo. Eu vou pedir de novo. É bom. Aqui a gente tem essa questão cultural, né? No nosso país é um país assim, muito do panos quentes, deixar disso, de vamos evitar problemas, vamos evitar conflitos, né? Todo mundo é muito cheio de dodói, né? Então a gente não quer mexer na casca da ferida de ninguém. Então... Já bloqueei o Instagram. Exatamente, já bloqueei. A moda é essa. Já não já não... Cancela, isso. Mas isso é de grande valor, né? É grande valor. Então, assim, se não for possível, a gente trabalha com tudo que é possível. Mas sendo possível, a gente tem que olhar para isso porque é bem legal. Então é isso. Em primeiro lugar, a gente faz a nossa própria lista. Em segundo lugar, pede para alguém fazer. E em terceiro lugar, trabalhar um pouquinho na revisão diária. Se puder, na revisão diária, escrever, melhor ainda. Se não der para escrever, faz de cabeça mesmo. O que acontece? A gente vai percebendo alguns padrões. Né?
E aí esses padrões dão dicas, né, para as nossas necessidades de trabalho. Aquilo que está aparecendo, aquilo que está gritando dentro da gente, que a gente não estava enxergando até então. Você sabe que eu acho que aquilo que grita dentro da gente, a gente consegue ver com mais facilidade. Né? Tem dia que eu não estou me aguentando. Então eu sinto algumas coisas e eu ligo para ele, não sair. Aí eu tenho que dar troca de energia. Sim, isso é bom. Então, é nessa hora que eu vejo que eu tenho alguns sentimentos que eu não imaginava ter e eu verbalizo isso. Quando eu verbalizo, que eu escuto o que ela fala, aquilo passa, aquilo... Então, de uma certa forma, eu estou tentando trabalhar, mas eu vejo também que eu trabalho hoje, eu vejo hoje, quando é de repente, amanhã, daqui uma semana, volta de novo. Uhum. É isso que a gente estava falando. Não adianta ter pressa, certo? A gente vai se deparar com as mesmas questões várias vezes. Elas não somem de uma hora para outra. Né? Então, assim, cada um desses nossos defeitos, assim, eles têm muitas vidas. Né? Tá acostumado, né? Então, essa coisa de matar não é assim uma morte súbita. Dei uma flechada, acabou. Agora nunca mais vou precisar lidar com isso. Não sabe de nada, inocente, né? Então, assim, é devagar. É preciso persistência nesse processo. Que nem quando a gente está dando o exemplo, né, da preguiça, só porque ficou um exemplo bom, né? Lá, preguiça no sentido, preguiça mesmo, eu vou fazer a minha meditação, a minha oração de manhã, uma coisa que eu me propus, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Às vezes a preguiça ganha de mim, né? Vontade de ficar na cama, de ficar ali, tá frio, eu preciso dormir mais meia horinha, né? Então, assim, hoje eu ganhei, tá resolvido? Não, amanhã eu tenho que ganhar de novo. Se eu ganhar 20 anos seguidos sem falhar nenhum dia, no dia seguinte ainda vou ter que ganhar de novo. Entendeu? Mas aí o que acontece? Eu vou estar muito mais fortalecido para ganhar de novo. Né? E é assim com tudo. É assim com tudo. Né? E aí vem as sabotagens, né? Por que eu vou levantar às 7 se eu já levantei a vida inteira, 35 anos, 6,5? Sim. Por que agora eu a gente pode fazer alguns acordos com a gente mesmo, certo? Se não é bom às 7, de repente, por que não às 8? Não? Já que não pôr tem... só às 8 e acordar às 8 e fazer às 8, não ficar das 7 às 9 ali no embromation, né? Viciando no cochilo. Viciada no cochilo. Viciada no que já aconteceu, eu não ouvi e dormi mesmo. Isso que eu falo, que é pior que você nem dorme nem acorda. Você fica entre as duas coisas. Tá me falando daquele hábito de ficar botando o alarmezinho para despertar mais tarde, um pouquinho, em vez de levantar para fazer nossos compromissos espirituais, né? Com nós mesmos, de oração, de meditação. Então é legal, de repente, isso é um bom compromisso. É particularmente o compromisso que eu tenho comigo, que é de manhã fazer uma meditação silenciosa, uma oração, e de noite fazer uma revisão do dia. É muita coisa? Não é muita coisa. Eu não acho muita coisa. Mas nem sempre eu consigo cumprir. Né? Mas não é muito. Pessoal, o tempo que a gente investe com outras coisas, né? Que tem tão menos importância, né? Então é isso que ele chama bastante atenção nesse capítulo, para que a gente possa dedicar energia para isso se torne um hábito que possa acontecer em tempo real. Porque é esse que é o pulo do gato, né? No primeiro momento, a gente consegue se perceber depois que a coisa aconteceu. Para que eu estou revisando o dia. Esse é um treinamento de autopercepção, certo? Mas a coisa fica legal quando a gente consegue se perceber em tempo real. Que nem o monge lá que se pegou, né, pegou lá dentro dele ali, querendo roubar a farofa, ele se pegou com a boca na botija, se pegou em tempo real. Olha eu querendo aqui me pegar sendo superior aos outros, querendo ter a última palavra aqui na discussão. Vou morder a língua, não vou alimentar esse viciado em ser aquele que encerra a discussão. Eu vou ficar quieto. Eu estou me pegando com a boca na botija, entendeu? Estou me pegando em tempo real. Então é tudo assim. Olha eu aqui com
inveja no meu amigo, porque ele está mais bem sucedido do que eu. Olha, me pegando com o tempo, eu posso trocar uma ideia com a minha própria inveja, né? Digamos assim. Eu estou me pegando em tempo real ali. Aquela energia não tem para onde me, digamos assim, atuar, né? Moldar as minhas atitudes, as minhas ações nas minhas costas. Eu estou vendo, se eu quiser fazer, eu posso até fazer, mas eu estou vendo, né? Em tempo real. Então é para isso que a gente faz esse treino, para conseguir se ver em tempo real, né? A própria meditação silenciosa, tudo que está acontecendo ali, é a gente mesmo acontecendo em tempo real. Eu estou ali em silêncio 20 minutos e tem coisas acontecendo e eu estou percebendo aquilo acontecendo. Aquilo é um microcosmos de como é a minha vida acontecendo também, em tempo real. Então tudo isso é treino para a gente estar mais acordado, para acordar aquilo que no Bhagavad Gita chama Samjaya, o observador imparcial, que é capaz de relatar o que se passa na batalha de Kurukshetra, ou seja, o que se passa no campo da alma, na nossa vida interior, né? Que mais? A parte de elaborar uma lista para alguém também é muito interessante, porque também é um treino, entende? Por isso que fazer assim duplo é legal, porque assim, tem a parte do outro fazer o teu, que é difícil, vai apontar no teu que, e tem a parte de você fazer do outro, que também não é fácil. Pensa que é fácil. Acho que é mais Faz a da difícil. esposa. É mais difícil. É mais difícil. Né? Ixi, será que eu falo isso aqui? Melhor não, né? Então é um exercício também de coragem, honestidade, né? Muita coragem nesse caso, né? Vai dormir no sofá hoje. E saber o que você planta, você colhe, né? Você vai falar. Se a mulher sempre tem razão, gente. Exatamente. Mas a qualidade também não é fácil. Para os outros fazer a qualidade para a gente é muito mais fácil. Sim. Da gente achar a qualidade e colocar aqui, você começa a falar assim, mas eu estou sendo muito... Não é boa comigo mesmo. Estou me achando. Claro. E às vezes é confuso isso. Aí que tá, esse aqui é importante. Esse é um ponto legal também, porque faz parte desse exercício de honestidade, sinceridade, de autopercepção, né? Porque posso ter até uma visão equivocada sobre mim mesmo, posso, mas assim, posso reconhecer também que tem uma coisa aqui que já tá legalzinha? Ué, o que tem? Por que eu não tenho direito? Né? Da onde vem essa voz de não posso? Não, eu tenho que ser ruim, eu tenho que não valer nada. Tem que reconhecer essa voz também. Porque se é muito difícil para a gente olhar que a gente já tem alguma virtude, opa, de onde vem essa voz? Esse é mais um Kaurava que estava oculto. Quem é que está ali do outro lado? Certo? Esse é mais um, né? Aquele que diz que eu não valho nada. Eu não tenho nada de bom aqui. E é só coisa para trabalhar, para melhorar. Entende? Não tem nada acordado aqui desperto, não tem nenhum raminho já se embalando ao sol, não. Aqui é só a raiz apegada na terra, né? Será? Então, isso também é importante, né? Então, esse exercício todo é para que a gente desenvolva essa sensibilidade de autopercepção, para que cada vez mais pequenas oscilações sejam perceptíveis, né? Não precisa ser grandes movimentos e tal, pequenas oscilações, já estou percebendo aqui uma energia diferente em mim. É como se a gente se tornasse cada vez mais sensível, acho que é a palavra mesmo, detectar pequenas alterações na nossa energia, né? Então a gente percebe quando está sentindo qualquer coisa, né, de diferente, percebe de onde vem aquilo, quem é que está sentado no banco do motorista naquele momento, de onde está vindo esse ciúme aqui, quem é que está, quem dentro de mim está levantando essa bola, de onde está vindo isso ou aquilo, né? Então é isso, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de autopercepção, né? Ele coloca aqui 3 principais defeitos que ele chama de obstinação, medo e orgulho. É muito parecido com aquilo que a gente trabalhou no Enneagrama, né? Acho que o Enneagrama até
destrincha isso melhor, né? Obstinação ou teimosia, a gente pode colocar como ponto 9 lá em cima, né? Do esquecimento, enfim, aí o medo aqui embaixo, um dos vértices, e orgulho e vaidade no outro, né? E essas suas cada um com as suas ramificações, enfim. Depois, em outro momento, a gente volta para isso. Ele não aprofunda nisso aqui nesse momento, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Então, aí, detectando a diferença entre o nosso, ele chama de pequeno eu, nosso pequeno eu imaturo, ou entrando já no capítulo 5, a criança ferida. A criança ferida é o que ele chama de imagens. Porque eu gosto do termo ferida, eu acho que ele descreve melhor do que imagem. Imagem dá uma ideia mais, sei lá, fica mais vago na minha visão, imagem. Eu gosto dos termos complexo, né, que é o termo que eu usava, né, ou ferida mesmo, né? Porque isso que são feridas, isso se forma quando a gente passa por algum choque de abandono, ou de humilhação, ou de não pertencimento, trauma, traição, decepção, enfim, certo? Isso pode ser um choque de uma vez só, ou gradativo, que a vida vai acontecendo, e a criança vai se dando conta e vai tomando conclusões permanentes. Essa é a questão. Alguma coisa acontece, seja ela uma coisa que acontece uma vez, uma sucessão de eventos que se repetem todos os dias, fazem com que a criança tome uma determinada conclusão, aquilo que às vezes o pessoal chama de crença limitante, mas se for só uma crença, é uma coisa, mas não é uma coisa só cognitiva. Ela tem um aspecto cognitivo, uma crença, tem um aspecto emocional, okay? E tem um aspecto físico, porque aquilo está na nossa carne, está na nossa pele, está no nosso padrão muscular, ou seja, somos uma totalidade integrada, tem todos esses aspectos. Então, cada uma dessas feridas, cada um desses complexos tem todos esses componentes: físico, emocional e cognitivo, de compreensão, de crença, digamos assim, né? Então, eles precisam ser abordados assim, de forma inteira, né? Está nos nossos músculos, está gravado. O corpo tem a memória da coisa toda, né? O que acontece? Essas feridas, ou esses complexos, acabam atuando como entidades autônomas, digamos assim. Quando alguma coisa desperta aquela energia, aquilo atua por conta própria. Então, nessa área onde a gente tem uma ferida ou um complexo, a gente vai ser mais imaturo, mais infantil, no sentido da imaturidade, da infantilidade ferida, né? Emocionalmente ferida, assim. Porque tem um aspecto da criança divina também, né? Da espontaneidade, da curiosidade, enfim. Quando isso é curado, aí isso acontece. Entrando naquilo que a gente trabalhou no capítulo anterior, né? Cada uma desses complexos, dessas feridas que a gente cura, essas camadas do eu inferior que vão sendo trabalhadas e ocorrem mortes e transformações, traz mais liberdade, mais espontaneidade, mais vivacidade, né? Fica mais vivo. Tudo isso também é uma linguagem alquímica, né? É a mesma linguagem, só usando outros termos, né? Esse processo aqui de mergulho nessas feridas, né, de encontro com essas sombras, com esse inferior, é o que na linguagem alquímica chama de nigreto, né? O desenvolvimento de novos hábitos, de coisas, de padrões de comportamento, de pensamento e sentimento mais organizados, digamos assim, de acordo com o Dharma, com a lei da vida, com a lei divina, é o chamado albedo, ou processo da purificação, do branco, né? E aí, por último, o último processo é o vermelho, né? O albedo, que é quando tudo se torna vivo, espontâneo, a ananda, né? Como diz os orientais, bem-aventurança, alegria, né? Com a vida, né? Então, por trás de cada um dos nossos defeitos, ou vícios, ou pecados, enfim, existe uma ferida, existe uma dor, a gente pode chamar assim, que está incrustada, né? E é isso que precisa ser olhado. E a gente não vai, por isso que a gente não vai vencer isso só a golpes de espada, entende? Precisa um contato amoroso e compassivo com essa ferida, com esse aspecto infantil que precisa de colo, de aconchego também,
de amorosidade, de compaixão, que possa ser dissolvido. Né? E, ao mesmo tempo, limite. É como a gente lida com criança, sabe? Não dá para dar uma coisa só e esquecer da outra. Então, eu vou dar só aconchego, só carinho, tudo bem, mas e aí? Então, vai almoçar chocolate e vai jantar bala e pirulito, certo? Isso é custoso, é aconchegante, tal, não dá, tem que ter limite, tem que ter. Então, a gente tem que lidar da mesma maneira com nós mesmos, né? Tudo bem, se hoje eu dormir um pouquinho, voltando, dormir um pouquinho mais, tá no friozinho, tá tudo certo, certo? Mas em algum momento eu preciso dar um passo, colocar um limite, certo? Direcionar a minha energia aqui é meu ponto em que essa linha aqui eu me propus a seguir, eu vou seguir, por exemplo. Mas tá certíssimo isso, porque eu estava pensando aqui, né? Quando eu tenho um compromisso às 8 horas da manhã, o despertador não toca 2 vezes, ele toca uma vez só. Sim. Mas é um compromisso externo, É não isso. é comigo mesmo. Perfeito, isso que é legal de perceber. O que você está se dando conta aqui nessa conversa, né? Qual é o valor que você dá para o outro, qual é o valor que você dá para você mesmo? Por que compromisso com o outro é tão mais sagrado que o compromisso com você mesmo? Né? Isso que é legal de perceber. Né? E essa ferida, em geral, ela não começou aqui. Ele traz isso. Né? Todo o teatro, podemos chamar essa vida de teatro, é organizado para que a gente entre em contato com o que a gente precisa entrar em contato. Então, nosso papai, a nossa mamãe, a nossa cultura, nada é à toa por acaso. A gente nasce em determinado contexto porque ele vai estar favorável a gente, né, entrar em contato com as marcas que vão nos proporcionar maiores possibilidades de lidar com as feridas, com as energias que a gente precisa lidar. Isso é claro. Né? Esse é o poder magnético atrativo do karma. Né? E é assim que funciona também na nossa vida cotidiana. Vamos supor, se eu tenho, né, uma ferida, por exemplo, de me sentir menosprezado, a vida todo mundo me menospreza e tal, eu vou magneticamente atrair situações desse tipo que confirmem essa crença, digamos assim, que está incrustada nas minhas células, né? É óbvio que são oportunidades para eu tratar isso, né? Para dizer foda-se ou sei lá o que, né? Ou para, enfim, pelo menos entrar em contato. A vida não está interessada em nos torturar, mas em nos ensinar, nos educar. Por isso que ela é repetitiva. A lição é ofertada quantas vezes forem necessárias. Então, é isso, esse nosso lado que precisa ser trabalhado vai encontrar uma maneira de atrair uma situação, uma pessoa, uma qualquer coisa que proporcione lidar com isso. É assim que a coisa acontece. Então, por isso que uma mesma situação, para uma determinada pessoa vai gerar uma marca, vai gerar uma imagem, uma ferida, enfim, para outra pessoa não, porque aquilo já tocou num ponto mais sensível, mais vulnerável daquele indivíduo. E para o outro não, aquela mesma energia já não ressoa tanto, porque naquele aspecto específico ele não tinha nada tão significativo a ser trabalhado. Entende? É mais ou menos por aí que a coisa vai acontecendo. Então a gente pode considerar aqui os nossos vícios, pecados, enfim, a nossa gula, a nossa vaidade, a nossa preguiça, que são sintomas. Por trás do sintoma tem uma marca. A gente vai observando os sintomas, observando as recorrências dele, até que a gente entre em contato com as marcas ou com as feridas que estão ali, que estão dando sustentação para aquela energia se manifestar e persistir na nossa vida. Então, algumas coisas que a gente já falou, né? Não é abordar com uma atitude de censura ou uma atitude moralista, né? Mas é aquele equilíbrio entre o limite e o aconchego, né? Em cada uma das forças que estão dentro da gente, né? Esse é o caminho do meio, né? A estrada reta, a porta estreita. E outra coisa interessante que ele coloca aqui é que quando a gente se depara, às vezes, com esse aspecto mais imaturo no nosso ser, da nossa personalidade, é comum que a gente sinta alguma vergonha. Né? É como se pega nu
principalmente se isso acontece em público, né? Quando a gente estava falando do Enneagrama aqui, comentou sobre isso, né? Olha, fique esperto quando estiver falando de um tipo que parece te dar vergonha. Mas como é que alguém está me vendo aí, né? Essa sensação esquisita. Mas depois que a gente vai acostumando a trabalhar com aquele ponto em específico, sinal de que a coisa está caminhando é que essa vergonha vai embora. Dá para falar daquilo com naturalidade, né? Porque a gente já não se exige essa perfeição, né? Tá tudo bem ser infantil, ser imaturo em alguns aspectos, né? Ou em vários, né? Tô aqui para caminhar nela, né? Faz parte, né? Se não precisasse disso, não estava aqui, né? Então, é isso. Acho que esse é um resumo desse capítulo 5 aí também, 4 e 5. E a partir de então, de agora, a gente vai seguir fazendo um apanhado de cada capítulo, né? Acho que fica legal também. Beleza? Então, até o próximo ponto. Mestre, fazei que